Último bloco do Antenados na Geral da nossa série de grandes juízes de Israel. Estamos falando sobre Eli. Eu quero iniciar esse último bloco para a gente fazer uma reflexão, porque depois de Eli, ele é sucedido por Samuel, o último juiz de Israel. Depois vem, vamos dizer assim, a era monárquica, né, dos reis de Israel. A gente falou muito dos erros de Eli. Qual a importância de Eli na criação, na concepção, na construção de Samuel? O que a gente consegue ver que Samuel traz características aprendidas por Eli, por ter sido pupilo, né? Samuel, de alguma maneira, cresceu na casa de Eli, o sumo sacerdote, aprendeu muito com ele. Ou não, ou foi Deus diretamente. Nós falamos um pouco que Eli também, assim como era omisso um pouco com os filhos, era omisso Samuel, não tinha tanto contato. Como é que vocês entendem isso? Foi passado de alguma coisa de Eli para Samuel? Eu penso que como é que Samuel se tornou o homem que se tornou? O profeta que se tornou, o sacerdote que se tornou? Será que então foi isso? Deus todo dia vinha visitá-lo e o ensinava como Adão? Não é? Eu penso que ele recebeu de Eli, sim. Se não toda, a maior parte da bagagem, tanto espiritual, quanto sacerdotal, quanto bíblica. Eu penso que ele recebeu de Eli. Julgar Eli pela questão dele como pai, com os filhos, tudo bem. Mas enquanto ele, como mentor, como o pastor de Samuel, eu particularmente não sei se os irmãos conhecem algum texto que venha denegrir a imagem de Eli nesse contexto. Eu acho que até um pouco antes. Se a gente for olhar a função pastoral de Eli, ele é um camarada que está reparando as ovelhas. Porque ele repara a Ana orando de um jeito e fala, Samuel está embriagado, o que é aquilo ali? Exatamente. Ele estranha. Exatamente. E ele a aborda. Fala, o que está vendo com você? Você está embriagado? Ela fala, não, eu estou orando aqui porque tenho uma dor no coração. Ele se interessa pelo problema dela. Mas qual é o seu problema? Ela diz, eu não tenho filho. Ele tem a sensibilidade que o Espírito está mandando ele declarar uma profecia. Calma aí, esse cara não é qualquer um também não. Agora vamos melhorar a bola dele aqui. Exatamente. Ele diz assim, Deus escolheu ele de todo o povo para ser juiz. você vai gerar. E um sumo sacerdote. E não foi falsa profecia, porque profecia tem que acontecer. Tem que acontecer. Se toda vez que alguém falasse uma profecia na igreja e não se cumprisse, fosse chamar, deixasse ele no banco com uns 10 anos, parava a palhaçada. Porque profecia que vem de Deus tem que se cumprir. Ele falou, você vai ficar grávida. A mulher, pimba, grávida. Ela vem e tem uma conexão tão grande com aquele profeta que ela vem e confia o seu filho. Ela acaba de desmamar e entrega na mão dele. Você entrega o seu filho na mão de qualquer um? Ela desmama e entrega na mão dele. Olha o impacto que esse pastor gerou na vida de Ana. Então veja só a construção desse processo. Ela fala para ele, filhinho, mamãe não vai estar com você, mas não tem melhor pessoa no mundo para cuidar de você. Depois, quando o garoto começa a ter a sua primeira experiência com Deus, ele percebe isso, ele orienta como agir. Ele dá primeiro discipulado de Samuel. Então, a partir daí, a Bíblia não vai detalhar, mas a gente consegue construir um pensamento de que tudo que ele errou com os filhos, ele acertou com Samuel. É interessante, pastor José, porque Deus, provavelmente, Ana não sabia quem seria Samuel, Samuel não sabia quem ele seria e o próprio Eli não sabia quem ele seria. Mas o Deus que lá na frente o chamou para o ministério, sabia quem ele seria. Então seria uma incoerência Deus pegar Samuel e entregar Samuel na mão de uma liderança espiritual que era inconsequente. Né? E a gente sabe que em Deus não há essa incoerência. E o que vai acontecer é exatamente isso, né? Ou seja, ele vai ser criado por esse homem. Esse homem que no decorrer da sua trajetória talvez teve alguma dificuldade em relação à sua família, em relação ao seu filho, mas que não lança lama completamente na vida dele. Porque é esse homem que vai ser o quê? Que vai ser o referencial, penso eu, até mesmo para a vida de Samuel. Porque quando a gente volta para a casa de Samuel, apesar de ter uma espiritualidade, mas o pai de Samuel, quem era? Era um homem que tinha 2 mulheres. Não é? Então, dentro de casa, ele não teria, talvez, um bom referencial para ser um líder espiritual à altura do líder que ele foi. Mas isso, vamos dizer, esse modelo, ou esse impulso modelar, talvez ele encontrou exatamente na casa de Eli. A relação desculpa, pastor, só um segundo. E eu percebo um detalhe na relação de Samuel com Eli, uma relação de carinho. Porque quando Deus fala com Samuel o que ele tinha que falar para Eli, e ele fala, o que ele falou? Ele fica constrangido.
ele fica meio... Aí ele fala, não, pode falar. Ele já sentia que vinha chumbo grosso da parte de Deus. E Samuel então fala. Mas ele se sentiu constrangido, ele sentiu um mal-estar de ter que falar o que ele ouviu de Deus para alguém por quem ele tinha carinho. Então eu percebo que nasceu uma relação carinhosa, amorosa entre eles. O que acontece? A Bíblia diz que na morte de Eli foi quando trouxeram para ele uma notícia muito trágica, que os filisteus haviam avançado e tinham matado os 2 filhos dele, de Eli, tinham pego a arca, né, do Senhor. Ou seja, um momento assim muito, muito terrível, né, que em 1 Samuel capítulo 4, versículo, não vou ler não, 17, mas para quem quiser ler. O que acontece? Assim, Samuel, eu tenho para mim, eu me lembro de Moisés. Quem criou Moisés? Moisés foi criado pela família de Faraó, num lugar idólatra, que não conhecia Deus. E Moisés, não é à toa que existe o rol lá em Hebreus capítulo 11 dos heróis da fé. Definitivamente, existem pessoas que são lançadas aos leões, mas elas não se misturam, escolhem a Deus na primeira oportunidade que têm. Elas têm uma sede, um comprometimento com Deus. Existem outras que não têm. Pode botar ela dentro da igreja que ela vai bagunçar do mesmo jeito. Então, que isso deve ficar um ensinamento para todos nós, porque só o ensinamento, o ensinamento tem uma função fundamental. Existem pessoas que erram porque não sabem. O apóstolo Paulo, por exemplo, antes de se converter, até que Deus o abordou, ele era sério no que ele fazia e se tornou sério depois, ele continua sério. Então, ele mudou o paradigma, o referencial dele de verdade. Agora, existem pessoas como Judas, que conviveu com Jesus do lado e foi lá e vendeu por dinheiro. Gente, olha só, vender por dinheiro é um absurdo, é inadmissível, e com beijo, com um requinte de toda uma má fé. Então, definitivamente existem pessoas que estão a serviço de Satanás. Aí a discussão pode as pessoas olharem pelo olhar teológico que queira olhar, mas definitivamente elas podem estar inclusive com a Bíblia na mão, estão a serviço de Satanás. Onde elas vão destruir, porque o propósito do coração delas é destruir. E o que acontece? O fim é sempre a destruição dessas pessoas. Então fica o alerta. Todos nós, os pastores, os pais, orientem seus filhos. Percebeu que o filho tem uma índole ruim ou que está indo por um caminho ruim, fala para ele, olha, a sua índole é ruim e você vai ser destruído. Você tem consciência disso? Eu já virei uma vez para um filho de um pastor e falei de uma maneira muito dura, muito meu amigo, como se fosse meu sobrinho, e com ele, e se for necessário, eu falo com meu filho também. Se você for por esse caminho, você vai se dar mal. Porque a Bíblia, querido, ela é implacável. Se eu for tolerante com meu filho, eu não posso ser melhor do que Jesus Cristo, melhor do que o próprio Deus. Eu amo tanto meu filho, amo tanto membro da igreja, que eu não vou ser tão duro com ele. Queridos, a Bíblia, ela é a verdade, e eu não amo mais meu filho do que o próprio Deus. E o que está escrito aqui é para o meu filho, é para o membro da igreja, para todas as pessoas. Então, que essa leniência de Eli, que infelizmente ele cometeu, e concordo com os irmãos, que ele foi 40 anos juiz sobre Israel. Ninguém fica 40 anos se for 40 anos bagunçando. Então, concordo com os irmãos que ele prestou um serviço para o reino de Deus na época. Mas, infelizmente, deixou de orientar seus filhos. Deixa eu dar uma contextualizada até nisso que nós estamos falando, trazer para os dias de hoje, que eu vejo como algo muito, muito preocupante. Porque uma coisa é você ser um sacerdote, a gente vê isso muito ali, ótimo sacerdote, péssimo pai. Da questão da responsabilidade da educação e de guiar o filho no caminho que ele deve andar. Hoje essa responsabilidade é muito passada para o pastor. Eu não sei se você dia a dia deve lidar com situações de pai e mãe que liga para o pastor vir em casa para educar o filho. O pastor não quer vir para a igreja, o pastor não sei o quê, que às vezes não tem nada a ver com o pastor, não tem nada a ver com o espiritual. Uma vez, eu lembro, eu já falei várias vezes isso de um pastor até amigo meu, que enfim, acabou o culto, tem aquela fila para falar com o pastor e tal, ele ora para todo mundo, veio uma mãe com uma criança. Quando chegou, ela esperou uma meia hora para falar com o pastor. Quando chegou, tudo bem, meu irmão, o que eu posso ajudar, não sei o que. Pastor, fala para minha filha para ela comer, que ela não quer comer. Manda ela comer verdura. Ele olhou e falou, a gente vive hoje uma crise de autoridade dentro das casas, e isso acaba respingando sobre vocês, pastores de igreja local. Pastor, você vive muito isso de ter situações que você fala, meu Deus, isso não é uma coisa para mim, é uma coisa para ser resolvida dentro da casa pelo pai e para a mãe. Tá pesando um pouco para esse lado também? As pessoas não estão querendo fazer isso em casa e sobra para o pastor?
Porque às vezes, talvez, ele fez tanto isso para a família dos outros que não teve tempo para fazer com a sua. Mas como profeta, eu imagino que muitas famílias vieram com casos de família para educar, para servir, e ele era duro, mas com seus, enfim. Mas isso acontece muito de transferir para o pastor a autoridade. Vivemos um tempo de terceirização, Não né? Não é um tempo de terceirização de serviço? Globalização. Então a terceirização chegou também à questão espiritual e da educação. a gente está tão acostumado com serviços que sejam prestados, a gente liga para o Disque Pizza, Disque Gás, Disque Suco, Disque Disque troca lâmpada de casa, tem um negócio. Para que marido, né? Então, assim, que a gente está nesse ponto também. Nós estamos esquecendo alguns princípios básicos, que o sacerdócio é pessoal. Eu não sou sacerdote. Eu não sacrifico por ninguém mais. O sumo sacerdote Jesus já fez o sacrifício definitivo. Cada um é sacerdote de si e da sua casa. O sacerdote do lar é o pai. Eu sou orientador espiritual. E tenho que ser modelo, que é o que Pedro vai dizer. Por isso que ele deu pastores, para serem modelo e para orientarem o rebanho. Ponto. Mas as pessoas têm esse pensamento. E às vezes se magoam. Aí ele se magoa porque o pastor não deu atenção devida. Meu Deus, às vezes você está no final de culto, tem umas 1000 pessoas para você cumprimentar, e o cara fala um negócio para você ali, pastor, liga para o meu filho, tal. E ele acha que você tem um computador, um captador assim, um Bluetooth. Bluetooth. Que já vem assim, entendeu? E você capta tudo, meu Deus, não consegue entender aonde a tua cabeça está naquele momento com tanta coisa. E aí ele se magoa e sai da igreja. Sai da igreja, o que vai acontecer? Esse menino vai aprender um princípio de que igreja prestou um serviço bom, amém. Não prestou um serviço, não ajuda a consertar o serviço, não. Vai embora. E a gente está tendo uma cultura de rodízio, uma cultura de igreja descartável. Isso é muito sério. O pai e a mãe que está me ouvindo aqui, se o seu filho não amar a igreja e não amar pastor, eu vou te falar uma coisa. Pode ser que a culpa seja sua. O que você fala da sua igreja, o que você fala do seu pastor, a forma como você respeita a autoridade do seu pastor, como você honra seus irmãos. Querido, eu sou filho de pastor. Até meus 17 anos de idade, eu achava que igreja e céu não tinha diferença. Eu não sabia de problema de igreja. A igreja que meu pai era pastor na época, tinha muitos problemas, mas eu não sabia. Mas não sabia mesmo. Os camaradas que mais perturbavam meu pai, eu achava que eram os melhores amigos. Meu pai e minha mãe nunca falaram mal de alguém perto de mim. Eu amava a igreja, minha casa, a igreja, cozinha, meu quarto, igreja, mesma coisa. Perfeito, né? Mesma coisa, tanto que eu fazia bagunça na igreja por causa disso. Porque me sentia tão à vontade. Eu estava ali, em casa, minha casa, eu soltava pipa no telhado da igreja, feliz da vida, minha casa. Eu quero que meus filhos achem que a igreja é a casa deles. Mas na minha casa tem regra, na igreja também tem. Agora, 17 anos, me tornei presidente da juventude da igreja, aí fui para uma reunião de obreiros, aí o diabo se manifestou. Aí o diabo se revelou. Aí o véu caiu. Aí o véu caiu, aí eu, mãe, pai, aí senta aqui, filho. É assim a vida, tal. Vamos para a realidade agora. Então, querido, mas eu já tinha um nível de maturidade para suportar aquele tranco. Sempre amei a igreja. Sou apaixonado pela igreja. Fiz de tudo para não ser pastor, porque eu falei, não, pastor também não. Fui tentar minha vida de outra maneira. Mas chegou uma hora que veio o chamado e eu falei, meu Deus, como é linda a vida do meu pai. Comecei a ter inveja da vida dele. Falei, você pastor também. Então, é importante isso. Faça seu filho amar a igreja, amar pastor, você não vai se arrepender. Agora, André, eu acho que nós somos culpados porque a gente alimenta uma cultura do romanismo, né? Onde o líder, o pastor, o sacerdote, ele é aquele que sabe de todas as coisas. Ele tem resposta para tudo, ele resolve tudo. E a nossa igreja, ela projeta isso na gente e a gente acaba também recebendo isso porque isso te dá um certo poder. Não, talvez não nós que aqui estamos, mas assim, uma liderança. Exatamente, né? Você ter pessoas sob o teu domínio, sob o teu controle, isso é bom demais, né? Inclusive até mesmo no cuidado, né? Na casa do membro, né? Então, eu acredito que a gente acaba alimentando, a gente, enquanto figura de liderança espiritual, a gente acaba alimentando isso que é um rastro histórico do romanismo, né? E às vezes sobrecarrega o pastor. Hoje de manhã a gente estava tendo uma gravação e o pastor falou, André, um momento de maior desespero
e dispersão da minha igreja foi uma vez que eu estava passando por uma dificuldade muito grande e eu nunca tinha ido para o culto que tinha da oração das irmãs para orar. Eu ia sempre para, tudo bem, dirigir, apertar, não sei o quê, mas teve um dia que o negócio estava apertando, que eu fui orar, mas elas não perceberam. Mas teve um momento que eu comecei a orar mais forte, Deus estava falando comigo, elas olharam, e eu ouvi um pouco, elas, meio desesperado, Senhor, atende logo o pastor, porque se ele está precisando de oração, imagina a gente. As pessoas entendem que o pastor ele não tem... É inatingível. É inatingível, não tem espaço para ele pedir oração. Não, o pastor não pode, porque se o pastor está pedindo oração, ixi, então a gente que não vai ser ouvido. O pastor sofre muito, a gente tem que levantar isso aqui. Como sofre? Eli devia ter sofrido muito, a casa de Eli também sofreu. O pessoal leva a sério quando a Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, né? Leva a sério. O que acontece? Por exemplo, eu sou itinerante, eu não dirijo igreja. Então, o pastor que dirige igreja, quando a pessoa está no enfermo terminal, vai para lá. Local, exatamente. Quando o membro está endividado, vai para a conta do pastor, está passando necessidade. Pastor só é procurado em hora de sofrer. Eu digo que eu sou o maior carregador de mala de pastor que eu conheço. Eu sou auxiliar dos meus colegas. E eu rodo muito. E eu fico observando que às vezes eu chego numa igreja, o pastor vem contar, às vezes compartilhar alguma questão, é sempre em prol de alguém. Ele está sempre com pouca coisa querendo ajudar um monte de gente. Então, ame o seu pastor. Respeite, honre. Eu amo o meu pastor. Meu pastor chama-se pastor Magner. Eu amo o meu pastor. E estou falando aqui, deve ter gente da igreja ou não ouvindo. Eu tenho um pastor. Ame o seu pastor, porque ele sofre por você. É importante que você saiba disso. Porque se você não fizer isso, o seu filho também não vai amar. E o que é pior, você vai estar esbofeteando quem ora por você, quem intercede por você, quem sofre por você. E na hora de sofrimento, vai ser essa pessoa que você vai procurar. Pastores, obrigado pela presença de vocês hoje aqui no Antenados. Passou rápido aqui, está sendo muito interessante. Eu acho que nós estamos sendo muito didáticos e ponto a ponto, estamos falando de todos os juízes de Israel, fizemos já isso com os reis, vamos fazer com os profetas, com os discípulos e com tudo da Bíblia, tá bom? Obrigado pela presença de você mais uma vez, obrigado pela sua audiência, Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.